Olá, nós estamos aqui dando início ao nosso culto no lar. E nesse momento, Senhor, eu oro a Ti pedindo a orientação e a intervenção dos bons espíritos na noite de hoje. Que nós possamos ser merecedores da Sua intervenção, do Seu amor, da Sua proteção, que nos livre do mal e nos aproxime de tudo e de todos que irradiam a luz, a paz, o amor e a cura quando nós necessitamos. Senhor, nos ajude também a que os nossos pensamentos, os nossos momentos de desequilíbrio, de raiva, de rancor, de aborrecimento, possam ser desmantelados e dissolvidos na presença do amor que nós sabemos que temos dentro de nós, plantados por Ti. Obrigada, Senhor. Nos perdoe pelos momentos de incerteza, de fraquezas, mas nós estamos aqui, meu Pai, porque nós queremos andar no caminho do bem. Nós estamos aqui porque nós escolhemos sermos pessoas melhores a cada dia. E porque queremos ser pessoas melhores, estamos nos esforçando a cada dia para vencer um pouquinho das nossas pequenezas e nos lançar mais no caminho da luz, da paz, do progresso e do amor. Eu escolhi aqui um livro, que se chama Autodescobrimento, uma busca interior, para fazermos uma pequena leitura inicial e nos tornarmos mais em sintonia com o culto que nós estamos começando a realizar. Então, eu vou abrir numa página qualquer. E essa página diz: O inconsciente sagrado. À medida que o ser se conscientiza da sua realidade, transfere-se de níveis e patamares de percepção psicológica para aprofundar buscas e sentir o apelo das possíveis realizações. Então, a gente vai se interessando um pouco mais no nosso desenvolvimento pessoal e a gente então vai mergulhando em análises mais profundas que deixam um pouco o campo do psicológico para entrar também no campo do espiritual. Fase a fase, identificando-se com os seus conteúdos psíquicos, a visão dos objetivos íntimos se lhe agiganta e cada conquista faculta-lhe um elenco de entendimentos que fascinam, motivando-o ao avanço e à autopenetração profunda. Então, a cada momento em que a gente descobre um pouco mais essa grandeza que todos nós temos no interior de nós ficamos mais fascinados com quantas coisas mais nós precisamos aprender e quanto mais a gente precisa melhorar, ser um ser melhor. Cresce, com certa lógica, que a aquisição da consciência plena faculte sabedoria imediata, harmonia e certa insensibilidade em relação às emoções. Fosse assim, e, condenaríamos o sábio à marginalidade, por não participar solidário dos problemas que o afligem os demais indivíduos em si mesmos e na sociedade em geral. Então, a gente acha, né, que quando começa esse estudo, quando começa a mergulhar um pouco, né, nessa vida em espírito, que tudo fica melhor e que a gente dá um estalo de dedo e a gente já é um ser espiritual. É, não. O fato de ter conhecimentos, e aqui ele fala, né, do sábio, o fato de ter conhecimento não nos abre as portas do bem. Ajuda, quanto mais conhecimento, melhor. Mas o que abre as nossas portas do bem são os nossos atos, as nossas atitudes. São os momentos em que a gente pode controlar a nossa intemperança e às vezes a gente não controla, né? Muitas vezes a gente não controla. E os momentos que a gente tem aqueles 3 segundos de reflexão e faz o melhor. Às vezes calar é o melhor. Às vezes falar é o melhor. Seja lá o que for, o melhor para o seu ser espiritual. A gente vai fazendo melhores escolhas, vai aprendendo com os erros e vai lendo mais, estudando mais,
para ter mais material, né, para poder viver uma vida mais feliz. A sabedoria resulta da união do conhecimento com o amor, cujos valores tornam o ser tranquilo, não insensível, afetuoso, não apaixonado. É só um trechinho aqui desse capítulo, esse livro que o Divaldo Pereira Franco eh, psicografou, ditado pela Joana de Ângeles. O livro se chama Autodescobrimento em busca, uma busca interior, e essa parte que eu li se chama O Inconsciente Sagrado. Então, eu tinha separado esse livro também, Triunfo Pessoal, e tinha separado Amanhecer de uma Nova Era, para a gente poder ler, e me deu a vontade de ler esse. Então, nesse momento, eu peço aos bons espíritos, amigos e amados, para fluidificar essa água, que essa água possa ser fluidificada dentro das minhas necessidades emocionais, físicas, minha saúde do corpo, da mente, do coração, das minhas alterações de humor e todas as sensações as experiências de estar vivo, que eu possa estar equilibrada, né, dentro do amor, da paz, da luz, e que essa água fluidificada possa me ajudar ao longo dessa semana a manter esse meu estado de paz. Então, Senhor, eu quero agradecer agora a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradeço a presença dos bons espíritos que nos acolhem, nos inspirando, nos dando tantas oportunidades de acertar. Agradeço também a presença dos espíritos que estão aqui presentes para aprender, que vieram, né, sendo trazidos pelos bons mentores, trazidos para ouvir o que nós temos a dizer. Então, eu agradeço muito também a presença de vocês e espero, sinceramente, que o que nós vamos ler e conversar hoje possa servir para aplacar qualquer dor que você ainda traga no seu coração, aí do outro lado da vida, e também que você possa vislumbrar de encontrar a paz, a saúde espiritual e o conforto, seja lá do que for que você esteja passando. Então, vou escolher agora, eu estou seguindo aqui a cartilha, né? A cartilha do Culto no Lar, que eu coloquei à disposição de todos vocês, é só vocês clicarem aí e vocês vão receber. Então, agora é a escolha do Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, né? Do Allan Kardec. E eu vou abrir, né, aleatoriamente. Quando eu faço o meu culto no lar, eu gosto de seguir cada página, mas hoje eu vou abrir aleatoriamente uma página para a gente poder fazer a leitura e o comentário da noite de hoje, tá? Então, eu abri aqui no capítulo 5, que é capítulo 5, deixa eu voltar nele só para ver o título dele. Versa sobre bem-aventurados os aflitos. Então, aqui nessa página, não adianta eu dizer a página, porque cada edição vem com uma página diferente. Mas esse é o capítulo, e o subcapítulo é Sacrifício da Própria Vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte. Isso, na verdade, foi como uma pergunta, tá? É feito num tom de pergunta. E os espíritos então respondem: que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por seguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-los aos seus próprios olhos. Então, ele está dizendo que se a pessoa, na verdade, quer acabar com a própria vida, mas vai se alista para ir para uma guerra ou para ir para uma frente de batalha, seja ela qualquer, política, ou se alista na polícia, o que for, mas com a intenção de morrer. Quer dar um cunho
assim, altivo e brilhante e talvez altruísta para sua morte, mas na verdade a intenção não é lá para não é ir lá no campo de batalha para defender seu país, ou ir para a polícia para defender os cidadãos, né, ou tirar os bandidos da rua. Essa não é a intenção dessa pessoa é morrer, mas morrer com glória. Então ele está dizendo que não tem o menor valor e não tem a menor diferença a pessoa que tira a sua própria vida da pessoa que vai com essa intenção para fazer com que a sua morte tenha algum valor. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe servirá. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo ainda que, para prestar serviço, anula o mérito da ação. Isso foi dito por São Luís, em Paris, em 1860. Foi respondido pelo Espírito, né? Então, foi bem explica muito bem, né, que, na verdade, a intenção é tudo, não é verdade? A intenção do ato, seja lá o que for, às vezes a pessoa tem a intenção até de dar uma esmola, mas ela quer que todo mundo olhe, ela tira um selfie com o mendigo, né, bota no Facebook, né, anuncia. Não, a gente vê tão bonito quando, após uma celebridade morre, aí é que a gente vai descobrir todos os lugares que eles ajudaram, todas as comunidades, todas as associações ou ONGs que eles realmente ajudaram, e ajudaram com montantes enormes de dinheiro, mas procuraram se manter esse ato puramente devocional. Então, a intenção faz o ato ainda melhor. Imagina se eles tivessem feito aquilo e botado um grande marketing, né, por detrás. Então, o que o Evangelho diz sobre isso, em outras passagens, é quando você busca a recompensa de um bom ato, você já teve a sua recompensa na terra. Se você quer glórias e fala para todo mundo, e tira fotografias e mostra, você então já teve a sua recompensa pelo seu ego. Aquela sua ação, ela é anulada em termos de glória espiritual. Eu não estou dizendo que se você está à frente de uma organização e precisa mostrar que você está usando o dinheiro daquela organização para fazer o bem, é outra coisa, né? Eu não estou dizendo que as pessoas devem fazer tudo escondido, porque aí senão você não consegue motivar pessoas novas a ajudar a sua comunidade ou a sua causa. Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando a pessoa que está fazendo algo e que ela quer jogar toda a glória nela e usar aquele ato que deveria ser recluso, espiritual, pessoal, a lindeza, a beleza daquela dedicação. Se ela mistura com o ego querendo os louros, ela perde o cunho espiritual que aquela atitude poderia ter dado. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? A resposta do espírito é: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio. Então, a pergunta foi: e se alguém está num campo de batalha, seja ele qual for, e ele vai ajudar um amigo, né? E tem um risco dele ser morto, é considerado suicídio também? A pergunta é essa. E aí a resposta é: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio. E sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Não é? Você vai lá ajudar um amigo,
Como é que você vai ter certeza que vai morrer? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? A gente não sabe, não é? Não poderia ele salvar, não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Não poderia a providência salvar, né? Mesmo aquele que está diante da boca de um canhão? Aí a gente vê se a gente tem fé mesmo ou não, né? Se a gente acredita que isso é possível ou não. Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Então, são duas partes, né? Na verdade, ele aborda três aspectos. O suicídio feito pela sua própria mão, né? Pela mão de quem quer se matar. O outro é a pessoa que tem intenção de morrer, mas não quer fazer pela própria mão, quer usar a sua morte como se fosse uma coisa altruísta, quer usar. A intenção é morrer, ela vai para morrer, mas ela coloca toda uma mise-en-scène, né? Coloca todo um teatro em volta daquela morte, achando que pode fazer com que a sua morte seja útil para alguém. E ele já disse que não. Se a intenção é essa, perdeu, né? E o outro aspecto que o livro coloca é a pessoa que está, né, às vezes são com parceiros, né, numa polícia ou estão na guerra e existe o perigo da pessoa morrer porque vai tentar salvar o amigo, o companheiro, tem esse risco que a pessoa vai assim mesmo. Então não existe a intenção de morrer, muito embora saiba que existe um risco muito grande de acontecer. E aí ele diz: bom, a providência, muitas vezes, em casos assim, ela opera. A providência opera salvando aquela pessoa que é bem intencionada e que está na sua meta, na sua ideia de cristandade, de auxílio e de ajuda ao próximo. Proveito, então agora a última estrofe, tá? Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente com seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E a resposta é: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de uma submissão à vontade de Deus, esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los de desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, parece que toda essa conversa foi respondida por São Luís, em Paris, 1860. Então, o proveito dos sofrimentos para outrem. Eu vou repetir, tá? Os que aceitam resignados os sofrimentos. A pessoa está sofrendo e está ali quieta, aceitando, né? Por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura. Então, se a pessoa tem uma doença grave, né? E essa doença traz muita dor, muito sofrimento, e a pessoa é resignada. Então, está perguntando o valor dessa resignação. E tendo em vista a felicidade futura, a pessoa sabe que a vida dela está ali naquele sofrimento, pode ser um doente terminal ou pode ser uma coisa momentânea, né? E tem aquela doença ou aquela perda de um segmento, ou ela teve qualquer tipo de doença, ou neurológica, ortopédica, seja lá o que for, e que ela está sofrendo, seja até dores, né? Ou não tendo trabalho e tendo que ficar à mercê da ajuda dos outros, seja o que for o sofrimento que essa doença, que esse momento da pessoa, ou ela perdeu a casa, tem que ir para a casa de alguém que sabe que não gosta dela e que fica jogando piada, seja qual for o nível de sofrimento. Mas a pessoa acredita que está passando por aquilo, mas que
no futuro vem uma coisa melhor. Aqueles que creem, né, que têm fé, se for uma doença terminal, eu sei que quando isso tudo acabar, eu vou estar num lugar onde a dor não existe, eu vou encontrar paz. E se resignam, né? E outros, eu tenho certeza que isso tudo vai passar. E se eu estou passando por isso, é porque algum proveito vai ter. E se submetem e estão resignados, sem revolta, porque sabe que vai passar, não trabalham somente em seu próprio benefício. Então, está perguntando, as pessoas que fazem isso estão trabalhando em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para alguém? Então, a resposta, né, de São Luís é: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Então, de alguma forma, né, o sacrifício, né, talvez é uma pessoa que trabalha dia e noite, seja para educar os filhos ou para ajudar alguém a pagar a faculdade ou ajudar uma família que está passando necessidade. Então, a pessoa está exausta, está cansada, mas ela está fazendo, puxando o melhor de si para ajudar alguma pessoa, né? Ela sabe que está contribuindo para um bem material. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem da sua submissão à vontade de Deus. Então, ganha no material, né? E no moral, porque estão se submetendo a tudo aquilo, porque tem uma fé por detrás que alimenta e que suporta. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, quando a gente tem fé, né, de que as coisas vão melhor, são melhores, que existe um motivo para tudo, então assim, pode induzir os desgraçados, né, as pessoas que estão, né, vivendo essa vida horrorosa, à resignação, né? E se a pessoa não tem fé, se sente uma desgraçada. Mas se ela tem a visão de futuro e de que tudo tem uma razão para ser e que vai passar, ela está se salvando, né? Salvando do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, às vezes, se a gente não crê, né, que existe um Deus maior, se a gente não crê que tudo tem um desfecho para o bem, né, para o melhor, mesmo na dor, a gente então vive uma vida muito mais restrita ao sofrimento e à dor. Então, agora a gente vai encerrar, né, o nosso culto no lar. Eu vou encerrar com uma prece, agradecendo a vocês que estão aqui assistindo e que estão formando essa egrégora, né? Esse grupo de pessoas que estão reunidas com a mesma intenção, né? Essa egrégora de pessoas que estão com a intenção de fazer o bem para si e para os outros, né? E trazer paz e harmonia para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos. E eu agradeço, então, também aos mentores que estiveram aqui presentes e aos espíritos que vieram nos acompanhar, nos beneficiando com a sua presença e que possa ter sido útil, de alguma forma, essas palavras dos nossos livros e a interpretação que foi dada por mim, que possa, de alguma forma, abrir certas portinhas, abrir certas partes do seu ser que talvez estivessem meio impenetráveis, com muitas dúvidas ou questões ou revoltas, que isso possa ter acalmado, amainado o seu coração em luz, em paz e amor, em fé, em esperança de que quando você tem fé, você sabe, você acredita que tudo tem uma razão de ser. E a razão vinda de Deus, vinda de Jesus, sempre é boa. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que em alguns momentos a gente se revolte, o desfecho é sempre bom, é sempre para o nosso bem. Então eu agradeço, né, a presença de vocês que vieram, que estão aqui agora, né, seja assistindo na live ou que vão estar assistindo a gravação. Eu peço também que a sua vida seja iluminada, que nós todos, nesse momento, possamos receber um banho de luz, de paz, de harmonia, de saúde e de muita força, para que nós possamos passar pelas coisas da nossa vida e possamos também ser, talvez, quem sabe, com muita humildade, um pontinho de luz na vida daqueles que estão
desesperados ou desesperançosos. Eu deixo você com um beijo, um carinho bem especial e um desejo ardente de que a sua semana seja maravilhosa. Eu tenho certeza que a sua semana vai ser espetacular, maravilhosa. Se você começar a ver que não é, faça com que ela seja. Use de toda a sua força de paz, de fé, de luz, para que você transforme cada momento, numa oportunidade para você usar os ensinamentos de Jesus e ser uma pessoa melhor. Fica com Deus.